Olá, cabeleireiro! Olá, profissional da beleza! Bem-vindos ao nosso canal Miragem Ensinando. Esse é o nosso canal, onde eu e o Nando Cavalcante, profissional renomado, graduando em Química, estudioso, temos o compromisso de trocarmos informações, conhecimento para o nosso dia a dia como profissional cabeleireiro e aquele conhecimento pouco encontrado nas redes sociais. Para você se inteirar mais desse conteúdo, é importante que você veja os vídeos postados neste canal e também acompanhe em todas as segundas-feiras, às 20 horas, a nossa live que a gente tem o compromisso de passar conhecimento. Ontem nós tivemos uma live muito importante de um conteúdo singular para quem trabalha com escovas progressivas. Então, esse canal lá no Instagram fica gravado, você tem acesso pode olhar quantas vezes quiser. Então, assim, segue o meu conselho, dê uma olhada, porque é muito importante todos os conhecimentos, os passos que foram passados, e também a nossa dica de ouro, o Nando arrasou, ele foi singular na informação que ele passou. Para quem não me conhece, eu sou o Mirage, sou técnico em Química Cosmética, colorista, visagista e cabeleireiro há mais de 35 anos. Nas redes sociais, eu ajudo cabeleireiros a dobrar o seu faturamento com um tratamento capilar em apenas 30 dias. Antes, eu gostaria que você curtisse, compartilhasse, fortalecesse o nosso canal, passasse esse link para outras pessoas que poderia ter esse conhecimento, que você acha que esse conhecimento é importante, convidasse esse para curtir o nosso canal, fazer parte da nossa comunidade, porque isso fortalece o nosso canal e o YouTube ele entende que quanto mais like, quanto mais curtida, quanto mais compartilhamento tiver, o assunto é mais relevante, é mais importante, então isso vai chegar com mais facilidade até os participantes. Por isso eu peço, ative o sininho, curta, compartilhe, porque cada link, cada vídeo que a gente postar, você será informado deste conteúdo. Hoje eu gostaria de falar sobre corte de cabelo e visagismo. O corte de cabelo é muito importante no nosso dia a dia como profissional, porque, vejamos, se você trabalha como cabeleireiro, se você, dentre todos os segmentos que nós temos no nosso dia a dia, como química, como alisamento, coloração, mechas, permanente, pouco falado, mas se usou muito, escova e mega hair, todos esses segmentos, esse leque de possibilidades que nós como profissionais oferecemos para os nossos clientes, se você faz tudo isso e não corta o cabelo e não finaliza o corte de cabelo, fica difícil de você denominar como cabeleireiro. Porque você pode ser um colorista, você pode ser um escovista, você pode ser um assistente de cabeleireiro, você pode ser uma manicure, uma massagista. Então, existe um leque muito grande dentro da nossa área. Agora, se você simplesmente cortar o cabelo, se você simplesmente trabalhar na área de corte de cabelo, não precisa nem finalizar, você pode ter o assistente que lava o cabelo e o assistente que finaliza para você aquele corte. Você simplesmente corta o cabelo, você pode dizer, eu sou um cabeleireiro. Então, isso mostra a importância que é o corte de cabelo no nosso dia a dia, na nossa profissão como cabeleireiro. Então, eu sempre digo, o corte de cabelo é a cereja do bolo do cabeleireiro, porque ele entra em todos os procedimentos. A cliente vem para fazer determinada coisa e uma escova, vem para fazer
uma mecha, para fazer uma coloração, e você pode finalizar o procedimento escolhido por ela com um corte de cabelo. Isso depende da sua persuasão, depende do seu conhecimento, e aí por isso que no começo, quando eu disse que esse vídeo seria de corte de cabelo e visagismo, as duas coisas estão atreladas. Não tem como você ser um cabeleireiro por excelência se você não dominar esses dois fatores juntos. Porque se você simplesmente corta e não tem conhecimento do visagismo, você vai deixar incompleto aquele procedimento. E se você conhece, tem todo o conhecimento da técnica do visagismo e não executa o procedimento com excelência, como manda o figurino mesmo, seguindo as diretrizes, fazendo toda a análise do cabelo antes, executando com excelência o corte, você está se anulando como profissional. Então as duas coisas têm que andarem juntas para você ter êxito e principalmente a satisfação e do desejo da cliente realizado. Quando a gente fala em corte de cabelo, quando a gente fala em visagismo, as duas coisas têm que andarem juntas. Aquela análise que é feita lá no começo, que é como nós batemos muito no diagnóstico, é ali que você vai persuadir a cliente a execução do corte, que muitas vezes nem é aquilo que ela veio buscar. Mas você percebe que aquilo não ficou bem para ela, você persuade ela a fazer o corte que ela vai se realizar melhor, que vai encaixar no perfil e principalmente a execução do corte de cabelo. Entende? Porque existe uma diferença astronômica em cortar um cabelo e cortar um cabelo com excelência. O cortar o cabelo a gente vê muito em redes sociais, principalmente com essa disseminação de professores de rede social, a gente vê muito a pessoa... Existem várias formas de cortar o cabelo. Existem cortes que foram usados ali na década de 80, 70, 80, vocês lembram, os mais antigos lembram, e os estudiosos que buscam recuperar, se repaginar, e dar uma olhada e ler a história dos cabelos, na década de 80 e 70 ali, final da década de 70, tinha aquele corte selvagem que levanta, hoje a gente vê muito assim, a pessoa levanta aquele cabelo e dá um corte só, e solta e aquele cabelo está cortado. Realmente o cabelo está cortado, porém, esculpir um corte de cabelo, fazer um corte com excelência é totalmente diferente do que você simplesmente levantar e dar uma tesourada só, ou puxar para trás e dar uma tesourada só. Existem muitos eventos e shows e a gente percebe assim que a gente vê aqueles espetáculos de estrelas, aqueles cabeleireiros cheios de tesouras e microfone daqui, falando ali, joga o cabelo da cliente para baixo, corta o cabelo, quando ela joga para trás, todo mundo bate palma porque o cabelo está cortado. Realmente, o cabelo está cortado. Se a cliente joga o cabelo para baixo e o profissional dá simplesmente uma tesourada, é a mesma coisa do profissional levantar o cabelo a 180 graus e dar uma tesourada ali. É o mesmo procedimento. O que mudou? O ângulo é o mesmo. Porém, a cliente ficou com a cabeça baixada ao invés dele levantar o corte de cabelo. Tem aquele cabelo que a pessoa coloca todo atrás da orelha, puxa aqui e dá uma tesourada reta aqui no cabelo. Quando joga ali, o cabelo está todo desconectado. Realmente, o cabelo está cortado. Porém, o corte com excelência, o corte fazendo análise da textura do fio do cabelo, fazendo análise do formato do rosto da cliente, a estatura da cliente, a profissão que a cliente exerce, o universo o universo que rodeia a cliente, isso tudo tem que ser feito análise na hora da decisão de um corte de cabelo. E o visagismo foca nisso.
O visagismo é uma técnica utilizada para corrigir as imperfeições. E essas imperfeições, você não vai falar dessa imperfeição para cliente. Porém, você, em uma análise rápida ali, você vai ver se a cliente tem queixo avantajado, tem o nariz avantajado, tem pouca densidade no cabelo, tem muita densidade no cabelo, e aí o cabelo carece, precisa de um recurso maior para valorizar a densidade do cabelo ou para diminuir essa densidade do cabelo. E essa análise é feita antes, porém a assertividade disso aí depende muito do profissionalismo, depende da perícia do cabeleireiro em fazer essa análise. Por isso tem a diferença em cortar um cabelo, que é o que eu citei, que é feito em shows e espetáculo, aquela coisa imediata, aquela coisa rápida, aquela coisa para passar informação de profissionalismo, espetáculo, shows, e tem aquele cabelo que você vai esculpir o cabelo. Tanto que quando a cliente quer um cabelo desconectado, aquele cabelo desfiado, que vai valorizar o rosto da cliente, vai modernizar o corte do cabelo da cliente, você primeiro executa o corte da cliente. Hoje a gente vê muitos cabelos Chanéis. Chanel tem vários tipos de Chanel. E tem o long bob, tem o bob cut, tem inúmeros Chanéis perpendicular, Chanel de bico, tem várias, só que são todos Chanéis. O que muda é o comprimento do Chanel e a irregularidade nas extremidades do cabelo. E isso tem que levar em conta o perfil da cliente. Você não pode pegar uma cliente que tem uma estatura alta, colocar um Chanel com a nuca batida e ele na perpendicular aqui, ou chamado Chanel de bico. Porque quando você eleva a nuca da cliente, o cérebro da pessoa, ele mede a estatura da pessoa da ponta do cabelo para baixo. Quem olha, naturalmente vê a pessoa mais alta. Esse tipo de cabelo, ele encaixa melhor para a pessoa que tem uma estatura baixa. Porque a pessoa que olha, naturalmente o cérebro dele associa que aquilo valorizou a altura, a estatura da cliente, porque quem olha vê um espaço físico maior do chão até a ponta do comprimento do cabelo. E isso vale também para quem tem uma estatura baixa e quer ter o cabelo longo. Quando a pessoa tem o cabelo longo e tem uma estatura baixa, o cérebro associa aquele espaço físico da ponta do cabelo. Então, representa que a pessoa é menor ainda, tem uma estatura menor ainda. E isso você deve orientar a sua cliente para que ela faça. Se ela não quiser fazer aquilo que você está sugerindo, você pode pelo menos plantar aquela semente nela. E aí, com o tempo, ela vai mudando de ideia, vai tirando um pouco mais. Você, na condição de profissional, você tem que tomar conta da situação. Você tem que orientar a cliente a vir com aquela frequência que você determinar para a cliente. Não é a cliente que liga para marcar, eu quero cortar meu cabelo. Daqui 2 meses, aí a cliente está lá, acho que eu tenho que dar uma cortada no cabelo. Nós, profissionais, ou quem não utiliza desse mecanismo de estar em contato com a cliente, ou de fazer a cliente voltar com o período certo, você deve utilizar esse mecanismo de trabalho, porque isso é que vai fazer com que a cliente frequentemente venha no salão. Quando a cliente já sai do salão com o próximo retorno marcado, ela pode até não vir naquele dia que ela marcou por imprevistos, mas no subconsciente dela, ela não pode retardar muito além daquele previsto, daquele marcado, porque no subconsciente dela já ultrapassou o tempo. Então, isso nós profissionais temos que trabalhar para fazer com que a cliente saia do salão com a próxima visita agendada. Isso é uma dica importantíssima, principalmente quando se trata de cortar o cabelo.
A coloração, ela percebe ali a diferença do crescimento com a parte colorida. Então ela percebe ali. E tem umas que retarda, tem umas que protelam ali. Agora, o corte de cabelo, ela perde o corte do cabelo, ela vai ficando com o cabelo sem expressão, porém ela não tem essa data. Ela, visualmente o cabelo está ali, está cortado, porém diferentemente da coloração. Por isso que é fundamental que o profissional agende. No meu caso, a frequência das minhas clientes para retocar o corte de cabelo, quando ela quer permanecer com aquele estilo de cabelo, é de 45 a 60 dias no máximo. Aí eu já procuro fazer com que ela saia do salão com o horário marcado. Aí, quando ela quer manter aquele estilo que a gente também tem que estar cuidando para que ela não fique repetido anos e anos usando o mesmo estilo de cabelo, porque a vida das pessoas mudam. Por isso que você tem que, voltando ali atrás no diagnóstico, por isso que você tem que ter essa interação com a cliente para você saber o que está acontecendo na vida dela. Acompanhar as redes sociais, ver ali o que mudou, porque isso tem muito a ver com o dia a dia da cliente, e aí você sugere um corte para ela. Às vezes a cliente vem fazer a manutenção, mas ela está querendo algo novo, e é hora de você falar assim, não, vamos repaginar esse cabelo, vamos fazer um corte diferente, vamos mudar a cor. A gente tem que dar um upgrade aí no seu visual, e isso a cliente, ela veio para fazer aquela manutençãozinha básica, você sugere isso aí para ela sai radiante, e com isso você vende um produto de manutenção, faz ela vir com mais frequência, sugere, por exemplo, um corte de cabelo excelente, feito ali com aquele que muda, que repagina todo o visual da cliente, faz com que instiga ela a querer fazer algo para valorizar mais ainda aquele corte. Digamos que a cliente chega com um corte Chanel tradicional, aquele Chanel tradicional que vira para dentro, modesto, e aí você olha para a cliente e fala assim, ó, tá na hora de a gente repaginar esse Chanel, fazer algo mais desconectado aqui, e aí você faz o corte de cabelo. Esse corte de cabelo é importante que você não faça um corte por fazer, como eu disse, faz um corte excelente. Qual que é o corte excelente? É você dividir o cabelo, ter as divisões adequadas. Você divide top frontal, vértex, nuca superior, nuca inferior, parietal direita e parietal esquerda. Essa divisão é universal. Todos os procedimentos que você for fazer no salão, utiliza essa divisão. Porque com essa divisão você tem norte. Você, feito essa divisão, você começa a cortar o cabelo da nuca inferior. Ali, quando a gente fala em mecha guia, que muitos profissionais utilizam, está em voga aí, mecha guia até para cortar franja. Então, as pessoas vão inventando, vão se reinventando, porém o profissional, ele percebe que não há necessidade de uma mecha guia. Ele vai pegar a nuca inferior e vai fazer aquilo de guia dele. E aí vem a nuca inferior, a nuca superior, a vertex ou vértice aqui, e aí depois vem as parietais, e aquilo te dá condição de esculpir um corte de cabelo. Porém, como eu disse, a pessoa tem aquele corte Chanel comum. Depois que você cortou o cabelo dela, sem acabamento, você fez um protótipo ali no cabelo dela. Aí é hora de você desconectar esse cabelo. Aí você vai desfiar as extremidades do cabelo, ao invés dela ficar sobreposta para fazer aquela curva do Chanel tradicional, ela vai ficar irregular. Ela ficando irregular, é isso que vai dar aquela modernidade no cabelo. Modernizando a cliente, ela fica radiante, porque você tirou ela de um corte tradicional, que ela mantinha aquilo até por comodidade, por falta de opção, por falta de sugestão do profissional. Aí você
mostrou que há possibilidade. Tirando aquele excesso das pontas do cabelo dela, ela terá mais facilidade, porque o cabelo, ele deixou de ser aquele cabelo tradicional que vai fazer a curva nos extremos das pontas ali, que às vezes exige muito dela de escovar para mantê-lo daquela forma, e passou a ser aquele cabelo desconectado, que ela pode simplesmente lavar o cabelo ali com os produtos ali, dar uma secada no cabelo ali, e aquilo ali vai deixar ela mais radiante, porque ela se libertou daquela questão de ter que escovar o cabelo. Então, tudo isso, aí é hora de você somar ponto para você, porque você mostra, ó, isso aqui vai te dar mais facilidade, isso aqui não vai precisar você ter que ficar escovando o cabelo. Aí você usa todos o seu profissionalismo, a sua persuasão para mostrar para a cliente como que é feito isso. A melhor arma que o profissional tem é aquela quando você fala assim, ó, quando você fizer, você vai falar assim, poxa vida, por que eu não fiz antes? Aí, se o profissional não fala, vem fazer manutenção, aquilo fica um profissional morno. Nós, como profissionais, como criativos, como artista, temos que estar sempre analisando o que fica melhor para aquela cliente, com muita coerência, com muita responsabilidade, mas a gente tem que sugerir, a cliente tem que pensar que se ela não fizer, lá na frente, quando ela tiver a audácia de fazer, ela falar assim, poxa vida, eu perdi tempo, eu deveria ter seguido seu conselho e fazer e ter feito lá atrás. Porque olha só que bonito que ficou seu cabelo, olha como você passou uma expressão melhor, passou uma informação melhor. E essas informações é o que vai fazer com que a cliente mude até o comportamento diário dela. Porque a autoestima da mulher está no cabelo. O cabelo é a moldura do rosto, porém o cabelo é o que é o melhor acessório que a mulher tem, é o cabelo. Eu sempre digo para alguns clientes assim, que eu tenho a oportunidade, eu falo assim, olha, se a gente olhar na história da humanidade, dificilmente a gente vê um líder humanitário ali que seja careca, né? Tem o Buda, né, que nós sabemos, mas a gente não sabe se é opcional, porque os orientais, eles têm menos possibilidade de ficar calvo. Mas se a gente olhar na história da humanidade, é raro, é muito raro ter um líder careca. A importância do cabelo para o ser humano, além de um protetor do couro cabeludo, o cabelo é o melhor acessório que nós seres humanos temos, principalmente a mulher. Existe uma situação, uma pesquisa, que a mulher ela sofre muito mais quando ela perde o cabelo do que quando ela é diagnosticada de um câncer. Para você ver a importância que é. Por quê? Porque o diagnóstico ele é abstrato. Você tem o diagnóstico, mas ele é abstrato. Agora, perder o cabelo ali, aquilo é visual. Ela está vendo ali, além de ela ter a certificação do efeito da doença, ela está vendo ali toda a beleza dela ali sendo destruída. Então, nós como profissionais temos que estar atento a isso aí. Nós temos que olhar para o cabelo da cliente e falar assim, ó, eu estou tendo a responsabilidade de cuidar do que essa minha cliente tem de mais importante. É por isso que eu vou estudar, principalmente eu vou estudar visagismo, eu vou estudar técnicas de corte, eu vou estudar para eu poder entregar o melhor de mim para essa cliente, para que eu satisfaça ela passe para outra pessoa, para que eu torne referência na minha cidade, na minha região, no meu bairro, de corte de cabelo. Porque o corte de cabelo, como eu disse no começo, é o que nós profissionais temos de mais importante, isso sem dúvida nenhuma. Você pode fazer determinada mecha no cabelo, alcançar o fundo de clareamento, neutralizar a cor
bonita no cabelo, a cor adequada do cabelo, fazer o tratamento que a gente sugere tanto, que depois de umas mechas nós façamos o tratamento adequado, tirando ali toda a oxidação do cabelo, para que o cabelo realmente receba os nutrientes perdidos com a descoloração. Isso a gente bate muito nisso. Agora, depois de uma finalização, você chega para a cliente e fala assim: ah não, você não vai deixar eu não coroar esse trabalho bonito que eu acabei de fazer com corte de cabelo. Porque eu preciso tirar as pontas do seu cabelo, esculpir o corte no seu cabelo, para que eu consiga valorizar mais ainda esse trabalho bonito que ficou. Tanto do alisamento, quanto da descoloração, quanto da coloração. Ou simplesmente, se ela vier fazer uma simples escova no cabelo e você pergunta para ela assim: escuta, quanto tempo faz que você cortou o cabelo? Ah, não sei, deve fazer aí uns 3 meses. Ah não, tá na hora de cortar seu cabelo. O máximo que você tem que ficar sem tirar as pontas do cabelo para manutenção do corte são 60 dias. Então tá na hora. Principalmente assim, ó, quando você tira essas pontas danificadas do seu cabelo, a escova vai ficar melhor. Se eu fizer uma escova ondulada, ele vai ficar melhor. Se eu fizer uma escova lisa, não vai aparecer ponta dupla, não vai aparecer desconexão ali nas pontas do seu cabelo. Então, por isso que você tem e deve cortar o cabelo num período ali de, no máximo, 60 dias. E isso você deve, quando a cliente sair do salão, já deixar o próximo corte marcado. É aquilo que vai trazer a cliente. Se ela deixar o horário marcado só para cortar, naquela visita ela pode fazer outros procedimentos e também, no intervalo dessa visita do corte, ela pode vir fazer outros procedimentos. Então, nós profissionais, o que nós temos de mais importante para entregar para a cliente é o corte de cabelo. Por isso que eu sempre digo, invista em conhecimento, invista em visagismo, invista em técnicas excelentes de corte. Mas, gente, são técnicas que realmente vão entregar o que a cliente quer, vão corrigir as imperfeições. Veja bem, um corte, hoje eu percebo assim muita dificuldade em pessoas de fazerem cortes curtos com excelência. Os cortes desconectados, esses cortes irregulares, isso aí camufla muito o cabelo mal cortado. Porque tem pessoas que já começam a desconectar o cabelo já com corte. Usam muito aquele navalhete, que eu sou extremamente contra essa ferramenta de corte, porque ela rasga o cabelo, desfia, deixa o córtex exposto. Uma vez que o córtex exposto, os nutrientes do cabelo evaporam, saem. Então, eu sou a favor de você esculpir o corte de cabelo, que seja curto, e aí você desconectar com a tesoura de desfiar esse cabelo. O que eu vejo, assim, ó, aconteceu comigo esses dias, um aluno que fez um curso de cortes masculinos. E aí ele me procurou: Mirage, eu quero fazer um corte, eu quero enveredar para a área feminina, só que eu tenho muita insegurança. Aí o que eu posso fazer? E as pessoas na minha cidade procuram muito para eu cortar cabelo curto, mas eu tenho muita insegurança. E o cabelo curto é um dos mais difíceis de você cortar, porque fica muito pouco material, fica muito pouca coisa mostrando para a cliente, para valorizar o seu trabalho. Por isso que você tem que desenhar o rosto da cliente no seu subconsciente e tentar enxergar o cabelo já cortado para aquela cliente. E isso que o visagismo te faz você pensar adiante. Aí eu disse para ele assim: Vanderlei, ó, pensa bem, o nome dele é Vanderlei, eu chamo ele de Ney. Ney, tenta fazer o seguinte, ó, faz o corte masculino, porém você vai produzindo ali nas extremidades cabelo desconectado, que é o curto para feminino. A técnica, o grau, o ângulo que você utiliza
é muito parecido com o cabelo masculino. Porém, você tem que ter ali, levar em conta formato de rosto da cliente, né, a densidade do cabelo, e isso é fundamental para que você entregue o que ela quer. Aí, costeleta comprida, extremidades da nuca inferior maior, o cabelo no top frontal e na vértice aqui, ele tem que ser desconectado, tem que ser maior para ter como desconectar. É isso que diferencia, são esses detalhes que diferenciam o corte feminino do masculino. Aí entra a criatividade do profissional. O profissional ele tem que saber, a não ser que a cliente exija um corte degradê, você vai entregar aquele degradê. Porém, você tem que afeminar esse corte para se adequar no perfil da cliente. Porém, a última palavra, como eu sempre digo, você sugere, mas a última palavra é da cliente. Se ela quiser um corte degradê, um corte, como que se diz ali na área masculina, lenhador, essas coisas todas assim, você entrega, porém você tem que sugerir. Dizer para ela assim, ó, na área feminina eu posso te entregar esse trabalho aqui, que é dentro do que você quer, porém ele vai ficar mais afeminado, mais vai encaixar no perfil do seu rosto. Essas informações o profissional tem que trazer para você. Outra situação que eu percebo que é bem difícil e poucos profissionais fazem isso, mas é o caminho para você entregar um corte com excelência, é você pegar um cabelo crespo, aquele cabelo enrolado, bem enrolado, lavar o cabelo e fazer nele, começar a execução do corte de cabelo. Gente, quando nós pegamos o cabelo, nós puxamos aqui e damos ali o corte. Se o cabelo não estiver esticado aqui, obviamente, a extremidade do cabelo aqui, na hora que ele estiver liso, ele vai ficar todo desconectado. A não ser, por mais que a cliente queira o cabelo desconectado, primeiro você tem que esculpir ele reto, como manda as diretrizes das divisões e do corte, o protótipo do corte. Primeiro ele tem que ser esculpido, depois você desconectar. Aí você pega um cabelo crespo, leva na cadeira, faz aquela escova, faz aquela prancha, deixa ele extremamente liso. Depois de liso, você vai lá e corta o cabelo, como a cliente quer. E aí depois, então, você leva para o lavatório de novo, lava o cabelo, e aí ele volta ao estado natural do cabelo. E quando ele voltar no estado natural do cabelo, você leva para a cadeira, você dá aquela polida no cabelo, dá aquela corrigida no cabelo, sem necessidade, porque ele cortado todo certinho ali, aí a cliente vai olhar todo aquele procedimento que você fez e vai falar assim, esse cabeleireiro é diferenciado, porque poucos profissionais executam cabelos crespos dessa forma. E qual é a vantagem de você ter o dobro de trabalho nisso? Você torna referência. A pessoa nunca mais vai deixar de cortar cabelo contigo. E quando você é referência, quando você faz o trabalho com excelência, você pode cobrar por isso. Porque você está cobrando o preço justo. E não é só esse, são outros cortes que ao invés de você começar desconectando e desfiando e entregar aquele cabelo todo irregular, você esculpe primeiro o corte nele ali, você faz o corte e depois você vem desfiando o cabelo de acordo com a necessidade, de acordo com o rosto da cliente, corrigindo as imperfeições, se a pessoa tem a orelha grande, o queixo grande, o nariz grande, se a pessoa é alta, se o cabelo é pouco denso, é mais denso. Tudo isso tem que ser avaliado e todos esses ângulos e graus que o visagismo oferece, o corte de cabelo oferece para a gente, nós temos que estar inteirado disso para a gente poder entregar um trabalho com excelência. Então, você pode perguntar, poxa vida, essas informações eu não tinha e realmente faz sentido para mim
porque eu não trabalho dessa forma, eu trabalho de uma forma menos profissional, ou assim, eu faço o que a maioria faz. Porque o grande problema que eu estou vendo sobre isso, ontem nós falamos na nossa live de todas as segundas-feiras, às 8 horas, não esqueçam, no Instagram nós temos a live de todas as segundas-feiras, às 8 horas, às 20 horas, né? Ontem nós falamos sobre esse assunto. Poxa vida, quando você quer algo diferente, você tem que entregar algo diferente, senão o resultado vai ser o mesmo. Se você está sendo engolido pela a concorrência, é porque você está entregando o mesmo trabalho que a concorrência. Se a concorrência faz a mesma coisa ali que você, ou tem um preço menor, ou tem um atendimento diferenciado do seu, ela que está entregando algo diferente. Você pode dizer, por onde que eu vou começar? Tem várias formas que você pode começar. Uma das maneiras que você começar é atendimento, sabe? É você fazer aquele atendimento personalizado, diminuir o frenesi, ter tempo de fazer o diagnóstico, ter tempo de analisar a cliente e sugerir para a cliente o que é realmente necessário para ela. Agora, para você ter esse discernimento, para isso você precisa investir em conhecimento, você precisa dominar o que você faz. Existem recursos para isso. Busque o conhecimento em fontes seguras. Em rede social tem muitas inverdades que acabam engolindo as pessoas. Tem muitas receitinhas que a gente sabe que essas receitas são coisas paliativas, sabe? Não são coisas duradouras. Na química da nossa profissão, química são tempo preciso, medida exata, coisas coerentes. Receitas são coisas paliativas. Na maioria das vezes são coisas paliativas. E para você executar um corte de cabelo com excelência, você precisa ter o conhecimento de corte, de visagismo, para você começar. Porém, você pode, nesse período, buscar algum tipo de conhecimento sobre visagismo, sobre corte de cabelo. O corte de cabelo, gente, ele é o que a gente tem de melhor para entregar para o cliente. Como eu disse lá no começo, é a cereja do bolo, é aquilo que vai coroar o nosso trabalho, o trabalho anterior que fizemos. E a maioria dos profissionais tem esse receio de cortar cabelo, até fica com receio de sugerir para cliente, porque as clientes por si só têm o receio já de cortar o cabelo, de não perder no comprimento do cabelo. Porque a nossa cultura não nos educa para perder, a nossa cultura educa para ganhar. E a cliente, por mais que ela ganhe uma informação boa com um belo corte de cabelo, ela perdeu no comprimento. Para você executar um corte de cabelo, mesmo que seja meio centímetro, 1 centímetro, a cliente vai perder. Aí cabe ao profissional convencê-la de que aquela informação que ela recebeu, que ela ganhou, é muito maior do que o comprimento que ela perdeu. Porque aí ela vai transformar a perda dela em vantagem da informação. É isso que o visagismo passa para vocês. É essa informação, esse conhecimento que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Quando você for fazer um corte de cabelo, por mais fácil que seja aquele corte de cabelo, jamais jogue o cabelo para trás e corte o cabelo como se banalizando aquele trabalho. É a mesma coisa que eu falo quando você for fazer um tratamento. Jamais aplique o tratamento lá no lavatório sem a cliente ver qual o produto que você está misturando. Conversa com a cliente sobre aquele produto, sobre o efeito daquele produto no cabelo dela, sobre a necessidade do cabelo dela, daquele ativo que tem no produto. É isso que um profissional excelente faz. Quando você joga um cabelo para trás ou levanta um cabelo e dá uma tesourada só,
você está banalizando o seu trabalho. Você tem que dividir todos os cabelos que você for cortar, existem várias divisões, porém tem a divisão universal, que você vai dividir as partes que eu acabei de citar lá. Fazendo essa divisão, a cliente, por mais simples que seja o cabelo, faça essa divisão, corta o cabelo, valorize seu trabalho, passe para a cliente que você está fazendo o passo a passo como se ela estivesse fazendo um cabelo mais complexo possível. E aí, no final, é isso que vai fazer a soma de tudo para, na hora de entregar aquele resultado, a cliente ficar satisfeita tanto com o seu trabalho, com o seu atendimento, como o resultado final. Tá bem? Eu espero ter ajudado bastante com essas informações sobre visagismo e corte de cabelo. Eu quero pedir para que vocês curta, compartilhe, comente, peça alguma informação adicional que a gente, na medida do possível, vai responder todos os questionamentos. Curta a nossa página, ative o sininho para que quando a gente postar algum vídeo, você seja informado desse conteúdo e fortaleça o nosso canal para que cada vez mais a gente consiga trazer conteúdos ricos, conteúdos sérios para vocês, como a gente vem fazendo, tanto eu quanto o Nando Cavalcante. E lá no Instagram, não esqueça, todas as segundas-feiras, às 8 horas, nós temos lives de assuntos importantíssimos. Inclusive, as lives ficam gravadas e dê uma olhada nos conteúdos para vocês verem que são conteúdos que irão facilitar o seu dia a dia como profissional. Tá bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo.